Fala, Gui, boa tarde, tudo bom? Então vamos lá, galera, eu vou estar resolvendo com vocês aqui as questões de biologia da prova da Unitins, tá? De 2021/2, tá? Eu separei aqui algumas questões, elas estão bem bacanas mesmo, e vamos lá, né? Aqui, ó. Então, a partir da questão 6, tá? Em 1978, Edward Lewis publicou o trabalho intitulado como A Complexidade Genética do Controle da Segmentação da drosopopita, né? Pessoal, entrando aí. Esse estudo trouxe inquietações nas concepções sobre os mecanismos evolutivos do desenvolvimento dos seres vivos e impulsionou uma abordagem do evo-devo, né, que é evolução e desenvolvimento, tá? Em meio a um cenário de diferentes ideias sobre a evolução, a partir das informações, pode-se afirmar que... Então, vamos lá, galera, aqui é uma questão bem bacana sobre a história aqui da genética, tá? E sobre como os indivíduos foram se desenvolvendo e foram se complexando ali. Beleza? Então, na letra ele fala o seguinte, ó, as observações de Edward Lewis apontam o ressurgimento das ideias de Gregor Mendel, tá? Principalmente aquelas relacionadas à herança de caracteres. Galera, vamos lá, tá? Lembra que quando a gente pensa na genética, a gente tem que lembrar do nosso grande pai da genética, que era quem? Né? Mendel, tá? Mendel era um padre, né, que fez aquele famoso experimento das ervilhas, né? E ele descobriu justamente o quê? Que a gente tinha ali algumas sementes, né, de ervilhas verdes e algumas sementes de ervilhas amarelas. Ele viu que tinha alguns cruzamentos que eles faziam com ervilhas verdes que geravam descendentes amarelos, só que na menor quantidade. E ele começou a avançar sobre o estudo dos genes em cima disso, tá? Na verdade, pessoal, a descoberta de Edward Lewis, né, ela está mais relacionada a um conjunto de genes, né, que a gente chama de homeóticos, né? Que justamente eles são responsáveis por fatores de transcrição, e eles vão apresentar vários pares, né, de base nitrogenadas, né? Vocês lembram como é que funciona a transcrição, né? A gente tem ali a síntese proteica, que é constituída de quê? De transcrição e tradução, certo? Então, assim, lembra que a transcrição a gente vai pegar o DNA e vai transformar em um RNA, certo? Então, esse RNA que foi transcrito, ele vai ser, obviamente, formado por base nitrogenada, pentose, fosfato, que justamente são os componentes do material genético, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em Mendel, tá? Ele não sabia de todas essas estruturas, né? Toda a questão complexa, né? Ele sabia na teoria, sim, o que poderia ser, e fez algumas contas em relação a isso, tá? Mas não tem muita a ver uma coisa com a outra, não. Obviamente, o estudo de Edward ele foi inspirado em Lewis, né? Então, a não é. A B, em metazoários, tá? Os genes homeóticos, ó, homeóticos falou de Edward Lewis, né? Homeóticos são responsáveis pelo estabelecimento apenas de um plano corporal dorsal ventral. Também nada a ver, né, pessoal? Vocês lembram, assim, o seguinte, quando a gente pensa em... Essa questãozinha foi complicada, hein? Quando a gente pensa aqui em metazoários, tá? Vamos lembrar daquela questão evolutiva, que é o seguinte, ó. A gente tem um grupo da metazoa, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha lá, quem é que lembra disso aqui? Né? Quando a gente pensa em metazoários, tá? A gente pensa em quê? A gente pensa que vai ter aqueles seres que são mais simples, né? Então, pensa naqueles lá invertebrados, né, pessoal? Lembra da linha dos invertebrados, né? A gente começa ali com poríferos, né? Equinidários, platonídeos, hematonídeos, né? Anelídeo, crustáceo, não tem? Então, olha só. A gente tem aqui, ó... Vou botar em um desenho para vocês verem. Eu já mostro isso. A gente tem uma divisão que a gente vai ali entre poríferos e quinidários, tá? Que são os que não são bilaterais, então são os radiais, né? Ou não bilaterais, tá? A gente vai ter também quem? Os protostomados, tá? E aí dentro de protostomados a gente vai ter um grupo ali específico das lulas e outro grupo específico dos equinídeas, né? Então a gente vai ter alguns artrópodes, vai ter dentro de artrópode, obviamente, a gente tem aquela divisão, né? De crustáceos, insetos, aracnídeos, certo? Então, lembrar que dentro de metazoa a gente tem os bilaterais e os não bilaterais, certo? Os não bilaterais são os poríferos inquinidários. Os bilaterais são o resto, né? Então, anelídeos, plateumintos, nemateumintos, né? Crustáceos, artrópodes.
tá? E aí, esses que eu acabei de citar são protostomatos. Os que não são protostomatos são o quê? Deuterostomatos, né? Então, no caso, a gente vai ter quem? Os equinodermos, que são os únicos invertebrados que são deuterostômios, e todos os outros cordados, né? E quando a gente pensa em cordado, a gente pensa nesses animais que a gente está mais familiarizado, né? Que a gente tem mais convívio, que são quem? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que somos nós, tá certo? Então, metazoas são os animais, beleza? Tanto os vertebrados quanto invertebrados, bilaterais ou não bilaterais. Outra coisa também, pessoal, é justamente como isso tudo foi se desenvolvendo, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, poríferos, eles não tinham tecido organizado, celular organizado, tá? A gente começa a ter tecido aonde, hein? Quinidários, beleza? Já quando a gente começa a ter essa questão dos quinidários desenvolvendo um tecido, a gente tem um folheto que posteriormente vai ser desenvolvido como triblástico, que a gente vai começar a ter hematomintes, tá? E nem hematomintes a gente já tem esses três folhetos, aí sem celoma, depois a gente começa a desenvolver o celoma, tá? Aí vem o pseudocelomados, né, que são justamente quem os hematomintes, vem depois os celomados e por aí vai, tá? Então, assim, entender que isso tudo foi evoluindo, foi se desenvolvendo, esse que é o estudo que eles estão querendo dizer aqui, tá? Vamos lá. Nascer, olha só que legal. A descoberta de Edward Lewis está relacionada a um conjunto de genes denominados homeóticos, exatamente, tá? Que são responsáveis pela síntese de fatores de transcrição e apresentam 180 pares de bases nitrogenadas altamente conservados praticamente todos os seres vivos. Exatamente. Vocês lembram que, pessoal, a gente tem aquele estudo, né, que a gente pega toda aquela teoria... Vou pegar a coisa que vocês viram. Já ouviram falar daquele estudo do projeto Genoma, né? Essa coisa aqui, ó. O projeto Genoma, ele pensa justamente em relação a isso, né, pessoal? O projeto Genoma, ele mostra que dentro dos seres vivos, tá? A gente vai ter várias características e semelhanças genéticas. Então, por exemplo, o ser humano e um grão de arroz, eles têm características genéticas parecidas, até sequências de bases parecidas, tá? Porque tudo vai ser formado justamente por quê? Ácidos nucleicos, que é uma pentose, né? Um fosfato e uma base nitrogenada, tá bom? Então, assim, a C aqui está com cara de ser a mais certa mesmo. Vamos ver as outras, né? Esse estudo de complexidade genética do controle de segmentação apontou para uma abordagem de evolução e desenvolvimento dos seres vivos com a perspectiva de manutenção das variações genótipicas em relação ao ambiente e o desenvolvimento embrionário, tá? Na verdade, é mais em relação ao desenvolvimento. É só mais genótipo, tá? Então, o estudo de Eduardo, ele é mais genótipo, tá? Genótipo. E aqui, no caso, quando a gente pensa em ambiente, é o quê? Fenótipo, tá? Certo? Então, quando a gente pensa em ambiente, é mais fenótipo. Quando a gente pensa dentro, né, só a questão do gene é mais genótipo, tá? Então, quando a gente pensa em ambiente, é fenótipo, então tá errado, tá? Beleza? Ambiente é fenótipo. No início do século XXI, será que isso aqui daqui, né? No início do século XXI, o fortalecimento do Evo-Devo, né, que é a evolução e desenvolvimento, foi possível em virtude da aplicação de ferramentas moleculares, das concepções de heterocronia, tá? Na verdade é homo, tá? E interações ecológicas associadas às pré-formações do organismo. Então, como eu estava falando aqui na C, né, pessoal, são homeóticas, tá? Não são heterocrônicas, beleza? Além disso, também a questão de interações ecológicas, né, também não é mais em relação ao gene. Então, a letra C que é a correta. Questãozinha difícil, hein, galerinha? Vamos para a próxima aqui, então. Na 7, é o seguinte, tá? A questão 7, pessoal, foi anulada, tá? Então, não vou nem perder meu tempo aqui falando com vocês. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Vou anotar aqui que ela foi anulada. Beleza? Questão 8. Eduard Brunner, tá? Desenvolveu a via metabólica da glicólise, né? Através do processo de fermentação de células de leveduras. Em 1941, Flins, Lipman e Hermann Karp, né, reconheceram o papel metabólico de compostos de alta energia em forma de ATP, que é adenosina trifosfato, né?
A partir da reação de glicólise em levedura e em musculatura, né, com este estudo foi possível estabelecer as principais vias de utilização da glicose pelos células vegetais e animais, conforme as figuras a seguir. Então, pessoal, aqui é justamente isso, ó. A gente vai estar analisando aqui aquela via metabólica da glicose, tá? Lembrando que essa via metabólica da glicose, ela pode seguir dois rumos, tá? Então, ela pode seguir o rumo da fermentação, que no caso seria um meio anaeróbico, ou o rumo da respiração celular, que seria um meio aeróbico, beleza? Então, lembrar disso aí. Quando a gente tem uma fermentação, a gente simplesmente vai ter uma glicólise que vai acontecer, certo? E aí, dessa glicólise, a gente vai ter ela fermentando em álcool, ou ela pode estar formando também ácidos láticos, certo? Não esquecer disso aí. Quando a gente pensa, então, em um mecanismo aeróbico, tá? Essa glicose ela vai seguir um rumo depois de acontecer a glicólise, ela vai formar um acetato e ele vai entrar no ciclo de Krebs. Aí a gente vai ter todo aquele ciclo, aquela cadeia fosforilar que vai acontecer dentro da mitocôndria. Tá bom? Então, aqui ele está descrevendo esse processo, ó, tem uma molécula de glicose, tá? Lembrando que na glicólise a gente investe um ATP, certo? Esse ATP ele vai quebrar aqui a molécula de glicose em duas moléculas, tá? Cada uma dessas moléculas vai ser transformada depois em ácido pirúvico, como eu falei para vocês. Esse ácido pirúvico, depois disso aqui, ou ele pode entrar na mitocôndria e fazer ciclo de Krebs e depois fazer cadeia fosforilativa, transportador de elétrons, se for aeróbico. Se for anaeróbico, ele vai fazer a fermentação, ou alcoólico lática, tá? Aqui também ele demonstrou, bem bacana, ó, os destinos dessa glicose. Então, essa glicose ela pode formar piruvato, tá? Que é justamente o que aconteceu nesse processo abaixo. Ela pode ser armazenada também em forma de polímero, né? Seja em glicogênio nos animais, amido e sacarose nas plantas, tá? Ou ele pode também sofrer uma oxidação, né? E participar das vias das pentoses para formar justamente ácidos nucleicos, que a gente está falando deles agora, inclusive, né? Lembra que o ácido nucleico é formado por uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada, né? Não esquecer disso não. Então, olha só, com base nas figuras 1 e 2, analise as informações a seguir. As moléculas de glicose possuem 5 átomos de carbono que dão origem a 2 moléculas de piruvato, tá? Então, vamos lá, pessoal. Glicose, na verdade, ela não é uma pentose, ela é uma hexose, tá? Então, lembrar disso aí, beleza? Glicose, frutose, tá? E galactose são o quê? Monossacarídeos, ou seja, eles têm 6 carbonos, tá? Que faz parte das hexoses. Pentose é aquelas que vão formar RNA e DNA, tá? Hexose vai formar os monossacarídeos, né? E a junção deles vai formar os disacarídeos, né? Que a gente conhece, por exemplo, a lactose, maltose, certo? E, por fim, a gente tem os polissacarídeos, que é a forma que eles se armazenam. Então, aqui, as moléculas de glicose possuem 5 átomos? Não, pessoal, são 6, tá? Havia, inclusive, se vocês quiserem, aqui estava entregue, né? Porque tem 6 bolinhas, né, se vocês forem ver, por exemplo. Então estava meio que entregue essa questão aí. Tá? Continuando. Na 2, ó. A via glicolítica é dividida em 2 fases. A primeira fase de pagamento e a segunda fase de catalisação. Tá? Na verdade é o seguinte, né? A via glicolítica, como eu falei para vocês, ela vai ter 2 fases. Em que sentido? Ela vai ter uma primeira fase que ela vai ter o quê? A gente vai investir 2 ATPs nela aqui. Por quê? Porque a gente vai fosforilar ela, tá vendo? Então, na verdade, a primeira fase aqui é uma fosforilação, tá? E depois que a gente vai fazer essa catálise. Aqui ele colocou o quê? Pagamento, na verdade é fosforilação, tá? Se vocês forem observar, a gente entrega o ATP para conseguir fosforilar ele, a molécula, e a gente conseguir dividir, tá bom? Por isso que a gente fala aqui na glicólise a gente vai investir 2 ATPs, entra 2 ATPs, né? E sai 4 ATPs. Então até que vale a pena, né? Sai 4 ATPs. Tá? Tanto que quando vocês estão praticando, por exemplo, um exercício, o que vai acontecer? Olha que interessante, tá? Você está lá praticando exercício e tudo mais. Não tem quando a gente chega naquele limite que a gente não aguenta mais e a gente começa a forçar. Tipo, na leg press isso mais acontece, né? Aí começa a queimar a perna. Na verdade, pessoal, quando começa a queimar o músculo, entre aspas, é porque, na verdade, a gente tem o quê?
a gente vai ter ali uma hipóxia, tá? Não é o ácido lático atuando ainda, é uma hipóxia, tá? Então, assim, tem a hipóxia, ou seja, vai faltar oxigênio, vai faltar glicose. Faltando oxigênio e glicose, o que vai acontecer? A gente vai construir um meio que é anaeróbico. Olha que interessante. Então, construindo um meio anaeróbico, tá? Esse meio anaeróbico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que aconteça a fermentação. E aí, posteriormente, vai ter a formação do ácido lático. Inclusive, esse ácido lático ele é tido como um vilão, mas na verdade ele é um amigo nosso. Por quê? Porque esse ácido lático ele vai formar ATP, mesmo que em pouca escala, porque o ácido lático ele vem dessa via anaeróbica que tem glicólise, né? Então, olha só, teve a glicólise, entrou 2 ATP, saiu 4. É uma produção de energia, mas que baixa, né? Beleza? Então, olha só. Na 2i, então, ó, o que tá errado? Tá? A via glicolítica é dividida em duas fases. A primeira fase de pagamento e a segunda de catalisação. Na verdade, aqui é fosforilação, tá? Na 3, em algumas células de tecido de mamíferos, a glicólise é a única fonte de obtenção de energia. Em vegetais, essa dependência está associada ao armazenamento de substâncias, como amido, sendo que em muitos micro-organismos anaeróbicos, essa é a principal via metabólica. Aqui está ótimo, né, pessoal? Então, olha só. Células de tecido de mamíferos é glicogênio, como eu falei para vocês, né? Então, vai acontecer a glicólise é a única fonte de obtenção de energia, tá? Em vegetais, essa dependência está associada ao armazenamento de substâncias como amido. Então, lembra que as plantas, pessoal, fazem a fotossíntese para fabricar glicose e armazenar para elas mesmas, né? O que acontece é que o ser humano vai lá e consome, né? E armazena em forma de glicogênio depois. Sendo que muitos micro-organismos anaeróbicos, essa é a principal via metabólica, exatamente, tá? Então, essa via de acesso aqui de fermentação, essa via de acesso de fotossíntese, alguns seres também fazem, né? Uma das principais vias aí de metabólicas. Como eu acabei de citar para vocês, você está ali, tem uma hipóxia no seu músculo, não está conseguindo fazer aquele último agachamento, falta só uma série, o que vai acontecer? Hipoxifermentação, é uma forma de obtenção de energia anaeróbica. Tá? Então, aqui está certo. Na 4. A primeira reação é naturalmente reversível em condições intracelulares e a catálise por enzimas. Então, olha só. A primeira reação é reversível? Na verdade, não. Tá? Em condições intracelulares e catálise por uma enzima. Na verdade, depois a gente vai ter que fazer o quê? Tem como reverter? Tem, mas intracelular, de forma intracelular, não vai acontecer aqui da mesma hora também, né? O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai formar aqui um ADP, esse ADP depois a gente vai precisar se fosforilar em outro lugar, não necessariamente no mesmo momento, né? Então, a primeira reação é naturalmente reversível em condições intracelulares e catalisada por uma enzima, tá? Aqui no caso, o que acontece, né? Ela é reversível, mas a questão da enzima, tá? Olha só que interessante. Na verdade, aqui é uma reação simples, né? Então, ela acontece de forma só por meio de obtenção de energia mesmo. Inclusive, tem seres, por exemplo, as plantas conseguem fazer essas reações acontecerem justamente com a luz do sol, né? Interessante isso aí. Tá? Aceitar a colega. Aqui. Perfeito. Então, aqui, no caso, só a 3 está correta, a alternativa letra A, né? Vamos para a questão 9. Na 9, ele fala o seguinte, ó. Em relação ao reino fungi, analisa as seguintes afirmações. São seres eucariontes. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, tá? Existem os seres eucariontes e os procariontes, certo? Eucarionte são todos os seres que vocês conhecem dos reinos, tá? Exceto quem? As bactérias, que é o reino Monera. Então, tirando o reino Monera, então todos os outros são eucariontes. Então, fungi, protista, tá? Animalia e plantae, todos são eucariontes, exceto o Monera, tá? O Monera é o único que é procarionte. Outra coisa também que às vezes cai muito em prova é o seguinte, tá? Todos os 5 reinos, eles são o quê? De DNA. Então, bactéria, que é o reino Monera, é DNA, protista, fungi, plantae e animalia, todos são seres de DNA. Seres de RNA são apenas os vírus, né? Eles não são bem seres vivos, né? Então, por isso que eles não têm um reino, tá? Mas eles têm essa capacidade de ser tanto DNA quanto RNA também, tá? Então, é isso. Então, olha só, são seres eucariontes? Sim, com crescimento multicelular. Então, lembra, pessoal, quando a gente tem um organismo que é pluricelular, ele é visível a olho nu. Quando ele é unicelular, você não consegue ver a olho nu, tá? Então, são seres eucariontes? Sim. Com crescimento multicelular? Sim. Filamentoso e alongado, com expressões de leveduras que são unicelulares. Exatamente. Então, pessoal, já viu o fungo do bolô, por exemplo? O bolô você consegue ver ele num pão estragado, por exemplo. Então, ele é multicelular. Só que ele vai liberar vários poros, que são essas leveduras, que são unicelulares, que vão conseguir fazer toda essa proliferação. Além disso, pessoal, não sei se vocês lembram, tá?
a estrutura de um fungo, como é que é, mas ela é toda filamentosa, né? Olha só. Tá? Então, os fungos, eles têm toda essa estrutura filamentosa, que a gente chama até de hifas, tá? Então, essas hifas aqui é a parte como se fosse uma raiz debaixo da terra. A gente tem a parte do micélio, que é justamente a parte onde acontece a proliferação, onde acontece a reprodução, onde a gente vai esporular, liberar esses poros, que são os celulares, tá? Claro que, né, pessoal, existem vários tipos de fungos, né? Esse aqui é o exemplo mais clássico dele, o bolor que eu falei para vocês. Então, eles têm essa característica, tá? Eles são pluricelulares, mas eles têm essa capacidade de, por meio de reprodução, eles vão liberar fragmentos que são unicelulares, tá bom? Então, voltando aqui, a primeira que aparentemente está correta, tá? Então, certinho. 2. Os fungos possuem células móveis associadas aos seus ciclos reprodutivos, tá? Elas, na verdade, o único erro aqui, tá? Em relação a essa questão aqui, dá até para confundir, né? Eles têm células móveis. O que é uma célula móvel, pessoal? Aquela que fosse um flagelo, alguma coisa assim. Na verdade, ela é carregada. Tá associada ao ciclo reprodutivo, é associada ao ciclo reprodutivo, mas ela é carregada, não é móvel, assim, tá? Ela não é como se fosse um espermatozoide. Opa, aqui tá errado. 3. A parede celular dos fungos é revestida por monossacarídeo, denominado quitina, mesma substância encontrada no exoesqueleto dos artrópodes. Olha só, pessoal. Inclusive, essa questão 9 aqui, tá? Ela tá até um pouco polêmica. Deixa eu tentar falar aqui. Essa questão 9 foi até polêmica, enfim. Vamos mostrar para vocês aqui. Então, como a gente falou lá no primeiro item, tá? A célula fúngica, ela vai ser o quê? Olha nessa planta. Ó, esse mais que foi, né? Deixa eu pegar o melhorzinho. Então, a célula fúngica, tá? Ela tem uma parede, beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Ela tem uma parede celular, aqui, ó. Olha. Ela tem uma membrana, como qualquer outra célula eucarionte, tá? Ela vai ter, obviamente, um núcleo, vai ter todas as suas organelas membranosas. Então, é uma célula como a gente já conhece, né? Parece que é a nossa. A diferença é, assim como as plantas, né, ela vai ter uma parede celular, tá? Uma parede celular, beleza? Só que essa parede celular, né, é a mesma que a gente vai encontrar lá no exoesqueleto. Olha só. O exoesqueleto é algo mais macro, né? Aqui é algo mais micro. Beleza? Mas aí vocês não confundirem, tem parede celular, assim como bactéria tem parede celular. Já viram aquela história dos grãos positivos e grãos negativos? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês compararem aqui, ó lá. Então, grão positivo e grão negativo em relação à coloração, tá? Ó. Olha a diferença de coloração da grão positivo para grão negativo, tá? E aí, em questão de membrana, olha só que legal. A gente vai ter alguns polissacarídeos aqui, ó, na parede, formando a parede celular, tá vendo? Então, vai ter algum mais fosfolipídio, vai ter, ó, peptídeo glicano, tá? Tem vários polissacarídeos aqui, tem proteínas, tá? Glicoproteínas. Então, assim, ó, a gente tem aqui, olha a diferença, ó. A gram positiva, ela é mais o que, ó? Ácido lipoproteico, peptídeo glicano, tá vendo? Uma parede celular um pouco mais fina. Já no gram negativo, ele tem uma parede mais espessa, tá? Por isso que a coloração não pega tão bem. A coloração de gram é essa roxinha, tá? Beleza, galera? Então, 3 também está errada. 4. As partes componentes dos fungos são metabolicamente ativas. Exatamente, né, pessoal? Todos os seres são metabolicamente ativos, exceto os vírus, né? Que eles dependem de um outro ser para conseguir exercer seu metabolismo ali, tá? Vamos para 10. A partir da fertilização dos metazoários, as células ovo, com grande potencial genético e citoplasmático, iniciam uma série de processos de divisão celulares, dando origem a um novo organismo. Este processo de desenvolvimento em metazoários, denominados clivagem ou segmentação, né,
Em relação ao processo de clivagem, analise as alternativas a seguir. As células formadas a seguir, né, durante o processo de clivagem, são denominadas blastômeros, né, e possuem o mesmo tamanho. Então, pessoal, não sei se vocês lembram, tá? Então, quando a gente tem ali a fecundação, beleza, aconteceu a fecundação, tá? O que, que vai acontecer? A gente vai ter, então, essa célula ovo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela vai começar a se dividir, então vai formar 2, depois 4, 8, 16, ela vai formando de forma, vai se multiplicando de forma exponencial, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. E aí, dessa célula ovo, a gente começa a formar o quê? Vou botar aqui, ó. Olha lá. Desenho também. Então, a gente vai ter um zigoto. Tá? Isso aqui é um resumo, né, pessoal? Vai ter um zigoto que começa a se multiplicar. Inclusive, recomendo que vocês assistam depois minha aula de embriologia lá. Tem no site, tem no Drive também. Então, o zigoto ele vai começar a se dividir, vai formar uma módula. Tá? Então, vai formar 2, depois 4, depois 8, 18. Até chegar em mais ou menos em 36, ele mais ou menos ele já vai formar uma módula. Depois dessa módula, ela começa a fazer uma blastocele e vai formar uma blástula, que é como se fosse uma bola oca. Tá? Essa bola oca ela vai invaginar e vai formar uma gástula. E aí a gente vai começar a aparecer ali o quê? O ectoderma e o mesoderma, tá? Depois disso a gente começa a desenvolver o quê? O, o endoderma, junto com o ectoderma e o mesoderma, a gente tem um esqueleto mais triblástico e a gente vai começar a desenvolver todos os outros mecanismos, né? Sistema nervoso, circulatório, digestório, né? Então, justamente isso que acontece. Aqui, ó, as células formadas durante o processo de clivagem são denominadas blastômeros, que possuem o mesmo tamanho. Na verdade, pessoal, são células clones, tá? Mas aqui, ó, blastômero, né? Não é blasto, tá? Beleza? E lembrar que a blástula vai ter o quê? A blastocele, tá? Que é a parte do meio, aquela cavidadezinha no meio. Beleza? Vou marcar para vocês aqui. Blastômeros. Existem dois principais parâmetros, né, envolvidos nos padrões de embrionário de clivagem. Um está relacionado à quantidade de distribuições do vitelo, o outro está relacionado a fatores citoplasmáticos indutores do ângulo do processo de clivagem. Exatamente, né, pessoal? Então, não sei se vocês lembram, quando a gente tem um desenvolvimento embrionário, vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Não sei se vocês lembram, né? Mas assim, ó, o zigoto ele pega e vai começar a formar a mórula, né? Essa mórula, pessoal, ela vai implantar no endométrio, né? Então ele vai abrir, ele tem uma parte enzimática, ele vai abrir esse endométrio, tá? O desenho aqui tá horrível, né? Enfim, pessoal, tem uma aula explicando isso aqui certinho, tá? Depois eu mando lá para vocês. Mas olha aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Ó. Implantou. Aqui, ó. Implantou. Depois que implantou, a gente vai ter uma parte que vai formar o saco vitelino, tá? E uma outra parte aqui que a gente vai formar uma estrutura somática. Vai ter notocorda, vai ter uma parte mais centralizada, tá? Então, ó, esse saco vitelino que vai começar a se desenvolver para a gente começar a formar a bolsa, tá? Com todo o amniótico e tudo mais, todo o saco amniótico. E aqui é a parte embrionária. Então, existe essa divisão, mas antes era tudo uma célula só, tá? Isso que é legal. E depois que implanta, olha que bacana, que vai ter essa placenta que tá bonitinha, né? Que pessoal, quando a placenta vai mais escura assim, ó, às vezes é até bom levar para biópsia, sabe? Enfim, ó, então lembrar disso, tá, pessoal? Então é uma célula só que ela vai começar a se dividir. Parte vai ser esses anexos, tá? Que vai se desenvolver justamente para conseguir manter aquele embrião vivo. E outra parte vai ser o próprio embrião mesmo, ó. Você quer ela se implantando no endométrio, tá vendo? Beleza.
Então, 2 ok, certinho. 3. Toda célula ovo, né, de um metazoário possui dois polos. Polo animal, associado ao desenvolvimento do organismo, e polo vegetal, associado ao vitelo. Tá? Então, assim, né, ok. Ok. Porque, assim, a gente tem uma parte como se fosse orgânica e inorgânica. Acho que ele quis dizer mais ou menos nesse sentido, né? Essa prova da Unitins ficou ruim, né, pessoal? Não gostei muito dessa prova de biologia, não. Mas, enfim, seria justamente isso. Uma parte inorgânica e orgânica. Né? Por fim, a influência da quantidade de distribuição do vitelo, determinada classificação dos tipos básicos de clivagem, clivagem holoblástica e clivagem meteroblástica. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, holoblástica, meteroblástica. Olha lá. Eu vou achar uma imagem boa para vocês aqui. Pronto. Aqui, ó. Então, olha só. A gente tem a primeira parte, né, que é o zigoto se dividindo até formar a mórula e posteriormente a blástula. Isso a gente chama de quê? De a parte mais holoblástica, tá? Quando a gente fala meroblástica, a gente fala mais em relação a isso aqui, ó. Quando essa célula começa a se especializar, olha só. Eu não achei nem lembrando. Enfim, tá? Então, holoblástica é toda essa questão do desenvolvimento, pessoal, da mórula, da blástula, tá? E meroblástica é quando a gente começa a ter ali, ó aqui, ó, desenho mesmo. A gente começa a ter ali a partir por exemplo, ó, a gente pega ali um fixo, né? É um ser mais simples, né? Pega ali um mamífero, por exemplo. O mamífero tem célula holoblástica, tá? Que é todo esse movimento que eu mostrei para vocês agora. Então, célula animal é holoblástica, decorem assim, tá? Só que quando a gente pensa em célula de ave, ela vai ser meroblástica. Quando a gente pensa em célula de artrópodes, ela é meroblástica. Agora, anfíbio, mamífero e anfixo, eles vão ser o quê? Holoblásticos, tá? Então, é o tipo de célula, o tipo de replicação que essa célula vai fazer, tá? Então, holoblástico ela vai se dividir nesses três que a gente conhece, né? Então, 2, 4, 8, 2, tá? E a meroblástica ela vai se diferenciando de dentro para fora, como se fosse, tá? Esqueminha para vocês verem. Então, olha só. A gente tem a meroblástica discoidal, são as aves, tá? Holoblástica desigual vai ser os anfíbios. Holoblástico igual é mamífero. E meroblástica superficial são os artrópodes, tá? Então, olha só o que a questão está falando. A influência da quantidade de distribuições de vitelo, tá? Isso aqui, pessoal, é em relação à formação de ovo, né? Por exemplo, réptil e ave, eles põem ovos, né? E aí o tipo de excreção deles, por exemplo, né, é ácido úrico, né? Quando a gente pega ali o mamífero e peixe cartilaginoso, né? Eles fazem uma reprodução até parecida, né? Que é tipo um parto, né? Já viram que quando a gente pensa em peixe cartilaginoso, né? Que são os condíceos, a gente pensa em arraia e tubarão, né? A raia e tubarão, a fecundação é interna, então já sai do vídeo já pronto, assim, como se tivesse parindo, bem legal. E aí, no caso, a excreção nitrogenada deles é a ureia, né? E por fim, a gente tem os peixes ósseos, os anfíbios, que vai ter uma excreção por meio de amônia, né? Que são aminotéricos, beleza? Então, aqui no caso, é exatamente isso, né? A forma como a gente distribui, né? A gente vê que o ovo, né? Quando a gente abre o ovo, é justamente aquilo, pessoal. Tem uma parte orgânica e não orgânica, tá? A gente vai ter essa clivagem, o tipo de clivagem, ela pode ser meroblástica ou holoblástica. Holoblástica é aquela que a gente já conhece, que ela vai se dividindo meio que de dois em dois. E a meroblástica, ela vai se meio que se formando de dentro para fora, como se fosse, tá? Aqui no caso 4 também tá certinho. No caso aqui, que só um tá errada, né? 2, 3 e 4, que resposta, letra é, né? De boa, galerinha? Tranquilo até aqui? Complexo, né? Isso, clivagem forma módulo, forma gasto, blasto, tudo. Os blastões não possuem o mesmo tamanho. Sim, possuíam, mas a questão era para você falar que era como se fosse blastócito, né?